decorrer da história existiram pessoas que tentaram ganhar a vida de uma forma suspeita, o famoso tentar dar um golpe. E hoje nós vamos falar sobre dois caras, um americano e outro claramente brasileiro, que conseguiram não só dar um golpe, porém eles foram a mais. Eles conseguiram mentir e criar quase que uma nova realidade de vida. Bem, eu sou o Gonz e no vídeo de hoje você vai conhecer a história dos dois maiores golpistas e mentirosos da história. Antes de começar o vídeo, já quero pedir com muito carinho para você deixar aquele gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal, que também é muito importante. Marcelo Nascimento da Rocha. Imagine a seguinte situação: entrar num camarote VIP no Carnaval do Rio de Janeiro, dizendo que é o filho do dono da Gol Linhas Aéreas. Essa é só uma das dezenas de identidades usadas por Marcelo Nascimento da Rocha, o maior golpista da história recente do Brasil. Ele que já foi policial federal, piloto, cantor de banda famosa e até agente de inteligência. Claro que tudo de mentira. Nascido no Paraná, Marcelo começou a vida no crime com pequenos golpes. Porém, não demorou muito para perceber que ele tinha um talento raro: mentir bem e com confiança. Marcelo entendia de comportamento humano e usava a linguagem certa e copiava o estilo das pessoas que queria imitar. Entre as identidades mais famosas de Marcelo estão policial federal para circular livremente em áreas restritas, cantor da banda Engenheiros do Havaí para não pagar contas em hotéis, olheiro de futebol, empresário de artistas, dono de agência de modelos e o mais absurdo, filho de Constantino Júnior, o dono da Gol Linhas Aéreas. Com essa identidade, foi tratado como celebridade no camarote da Brahma no Carnaval. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Porém, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Durante o Carnaval de 2001, Marcelo foi desmascarado e preso. Descobriu-se que ele já era foragido da justiça, envolvido com tráfico de drogas e com dezenas de passagens pela polícia. E o mais inacreditável era que ninguém checava se as histórias que ele contava eram reais. Ele convencia todo mundo só na lábia. A história de Marcelo é tão maluca que foi contada em um livro chamado VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, de Mariana Caltabiano, que depois virou o filme VIPs em 2010, com Wagner Moura no papel principal. Marcelo também apareceu em entrevistas famosas, como no Fantástico e no programa do Danilo Gentili, sempre debochando das autoridades que ele enganou. Marcelo, depois que foi descoberto, cumpriu parte da pena, porém voltou a cometer crimes após sair da cadeia. Hoje ele está preso novamente, condenado por novos golpes. Frank Abagnale Jr. O próximo mentiroso que iremos falar se passou por piloto da Pan Am, advogado, médico e até professor universitário. Tudo isso antes dos 21 anos. Essa é a inacreditável história de Frank Abagnale Jr., o golpista que enganou o mundo e depois ainda virou aliado do FBI. Antes mesmo de terminar a adolescência, Frank já estava forjando cheques,
voando de graça pelo mundo e se tornando um verdadeiro mestre da trapaça. Frank nasceu em 1948 em Nova York. Depois da separação dos pais, começou a aplicar seus primeiros golpes com apenas 16 anos. Primeiro, ele falsificava cheques, mas logo percebeu que podia ir muito além. Ele começou a inventar identidades falsas. Frank assumiu pelo menos 8 identidades diferentes, incluindo piloto da Pan Am, voando por mais de 250 mil milhas sem nunca pilotar um avião, médico em um hospital da Geórgia, onde supervisionou uma ala inteira, advogado após falsificar um diploma e ser aprovado no exame da ordem, e até professor universitário, dando aulas de sociologia. Uma curiosidade é que ele falsificava cheques com tanta precisão que os bancos demoravam semanas para descobrir que eles eram falsos. Com o tempo, Frank entrou no radar do FBI e a busca por ele se tornou uma verdadeira caça internacional. Ele foi preso várias vezes usando identidades falsas, até que finalmente foi capturado na França aos 21 anos. Após cumprir parte da pena, o próprio FBI ofereceu um acordo. Frank ajudaria a identificar e combater fraudes em troca de sua liberdade. Ele aceitou e desde então trabalha com segurança bancária e empresarial, dando palestras e treinando agentes. Hoje em dia, Frank é um dos maiores especialistas em fraudes do mundo. Sua vida, que é bem interessante, podemos dizer, foi para o cinema em 2002, no filme Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. O próprio Frank participou como consultor e até fez uma aparição no filme. Marcelo e Frank provaram que inteligência e criatividade podem ser armas perigosas ou ferramentas poderosas dependendo de como são usadas. Eles enganaram bancos, médicos, advogados e até policiais. Um no final foi preso por não saber a hora de parar. Já o outro se tornou uma boa arma para o FBI. Porém, mesmo sendo vidas agitadas e dignas de filme, o que podemos aprender com eles é que a mentira tem perna curta e uma hora tudo iria acabar sendo descoberto. Mas agora quero saber de você. Você conhecia a história desses dois? Você já assistiu aos filmes que contam a história desses dois mentirosos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre toda essa loucura. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a você por ter assistido ao vídeo até o final. Quero pedir também para você deixar o seu gostei, que é muito importante. Se inscrever no meu canal caso não seja inscrito e ativar os sininhos das notificações. Quero pedir também para você compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer a história desses dois mentirosos. Antes de ir embora, quero recomendar 2 vídeos para vocês. Esse vídeo que conta a história do mistério de D.B. Cooper, o homem que sequestrou um avião no ar e desapareceu. E esse vídeo que conta a história do assalto ao Banco Central, o maior assalto na história do Brasil. Tenho certeza que você vai gostar desses 2 vídeos. Mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e